Um grande prazer participar com você Muito aqui bom. do Presença Espírita na Bíblia. Muito bom. Chaves, eu queria te perguntar hoje alguns significados de algumas palavras que constam na Bíblia. Por exemplo, serpente. Teve aquela passagem de Moisés no deserto que colocou uma serpente de bronze na ponta de uma vara e as pessoas que olhavam fixamente para aquela serpente ficavam curados de suas moléstias, né? De suas doenças, do que estava sofrendo. E Jesus falava para que sejamos mansos como uma pomba e prudentes como uma serpente. Qual é esse significado dessa serpente aí na Bíblia? E o que a gente pode explicar para quem está nos vendo e como entender exatamente essa serpente? Essa serpente, ela simboliza aí, em parte, um poder. E um poder, por um lado, até inclusive mal. Por isso, lá na Bíblia fala que uma serpente tentou Eva, né, com aquela história simbólica da maçã. Mas, muitas vezes, o mal se encontra com o bem. Então, a serpente, ela simboliza mais, até nossos irmãos evangélicos falam muito no diabo, na serpente, mostrando lá que o diabo tentou Eva e que a Bíblia diz literalmente que é uma serpente. Agora, mas como eu estava dizendo, muitas vezes o mal se mistura com o bem. Lembrando aquilo que eu falei em um outro programa aí, é que Deus sabe tirar do mal o bem. Então, nesse caso aí, como lembra também aqui um pensamento que quanto maiores as trevas, mais a luz brilha. Então veja bem, um negativo ajudando o positivo. Então, a serpente aí, para Moisés, e aí entra uma questão de magia. Isso aí é uma magia. E o indivíduo olhava para a serpente de bronze, que ficou bem exposta lá, de público, ele ficava curado. Então, isso aí é uma magia. Como aquela magia também da guerra dos hebreus contra os filisteus, enquanto Moisés mantinha uma vareta suspensa, os hebreus ficavam ganhando a guerra. E o Moisés não chegava a um ponto de ele não aguentar manter o braço suspenso. Então alguém chegava e ficava segurando o braço dele, suportando o braço dele, para que ele continuasse com aquela vareta suspensa, e aí os hebreus ganhavam a guerra. Isso também é uma magia. Aliás, Moisés, como diz o livro de Atos, era iniciado nos conhecimentos egípcios. Então, Moisés sabia de coisas que nem todos sabiam naquela época. Era um grande sábio. Não é à toa que ele foi um homem muito importante, espiritualmente falando, aqui no mundo. Ele pregou de maneira oficial o monoteísmo. Começou mais com ele. Embora lá o Acaneton lá dos faraós, né, do Egito, já tinha pregado também o monoteísmo, mas ficou muito assim reduzido. E quem pregou mesmo oficialmente o monoteísmo de um modo mais forte, mais contundente assim, e que que entrou mais, vamos dizer, na moda o monoteísmo, foi com Moisés. Então, ele sabia muitas coisas, e uma delas aí, a respeito dessa serpente exposta, tem a ver com uma magia. Essa serpente não seria, por exemplo, o contrário da luz, da inteligência, ou teria algum sinônimo? Mas que tem também um poder, como as trevas têm um poder para ajudar a luz brilhar mais. Porque, na verdade, como diz, aí quem quiser anotar, Isaías capítulo 45, diz,
Deus é o Senhor da luz e das trevas. Porque, na verdade, no fundo de tudo está Deus. E Deus, como eu falo muito, sabe tirar do mal o bem. Sim, então, para ficar bem claro, a serpente não tem nada a ver com luz, com inteligência, seria só uma situação, vamos dizer assim, figurada? É uma força, ela emitia para o indivíduo que se fitasse nela uma energia positiva, porque diz lá o texto que ele ficava curado, olhando para a imagem. E isso aí até é uma coisa meio contraditória, porque o próprio Moisés proíbe que se fizesse imagem de qualquer ser existente no céu, existente na terra, existente debaixo das árvores, existente debaixo das águas. Então, é uma coisa meio assim, até polêmica, porque ele proíbe que se faça imagem de qualquer coisa. E ele mesmo cuidou de colocar. Mandar fabricar essa imagem e colocá-la lá para as pessoas olharem para ela. E aí cheira também um pouquinho de superstição. Mas Jesus tem uma frase em que ele diz: seja-te dado conforme tu creste. Então, o modo como o indivíduo crê, mesmo ele estando errado, às vezes é bom para ele. O que interessa é a nossa forma de pensar e a gente tem que entender, né, Chaves, que o pensamento é tudo. Nós somos, nós estamos onde nós pensamos e isso aí é uma responsabilidade grande perante cada ser humano, perante cada um na sua caminhada evolutiva, né? O pensamento é tudo. Mas o pensamento positivo, né, que é tão falado hoje, e negativo também, né? na Influencia. neurolinguística, e o pensamento positivo, como está também no livro de Provérbios, o homem é aquilo que ele pensa que ele é. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí.